O tema é tempo de voltar. É tempo de voltar. Eu quero me basear no livro de Jonas. O livro de Jonas, apenas 4 capítulos. Você pode ler na tua casa. Eu vou ler só o primeiro, para dar uma embasada. São 17 versículos, talvez seja até bastante, mas eu preciso pelo menos dar essa base para você. Mas aí chegando na tua casa, você leia os 4 capítulos, é curtinho, mas você conhece a história de Jonas. Eu quero falar que eu me identifico muito. Eu durante muito tempo me senti como esse profeta Jonas. E por incrível que pareça, muitos dos meus aconselhamentos aqui ou em casa, eu identifico muito Jonas espalhado pela igreja. E às vezes existe muito Jonas espalhados aí pela cidade. E o Senhor, assim como Jonas, mesmo se for no fundo do poço, mesmo se for no mais, lá no teu limite, achando que não tem mais jeito, aqui na profundeza do inferno, como Jonas fala, o Senhor olha você e quer te trazer de volta. Por isso que é tempo de voltar. Amém? Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 17, por favor. Você pode acompanhar aí no telão, na versão NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu, foi da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, para fugir do chamado do Senhor, para fugir da ordem do Senhor, para fugir do plano que o Senhor tinha para ele, para aquela outra cidade. O Senhor, porém, que é soberano, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco que Jonas estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, tranquilamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Até aí Jonas estava quietinho. Você vê que estava todo mundo apavorado. Jonas estava dormindo. E mesmo as pessoas ali falando, Jonas fica quietinho. Mas de repente, hora que não tem jeito, eles lançam a sorte ali e caem sobre ele. Daí todos, por isso perguntaram-lhe, versículo 8: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e jogue-me ao mar, respondeu ele, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer
por tirarmos a vida desse homem. Eles estavam com tanto medo de Deus, porque eles perceberam que esse Deus é poderoso. E se a gente jogar, porque esse Jonas é servo desse Deus, e daí esse Deus ficar com mais bravo com a gente, então eles estão pedindo ali, a gente vai lançar, mas Deus, por favor, não nos castigue por isso, não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou, tomados de grande temor. Lembra no começo, cada um deles buscando o seu próprio Deus. Mas agora, depois dessa demonstração do poder do Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, do único e verdadeiro Deus, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Com certeza falaram: olha, a gente nunca mais adora outro Deus, a gente reconhece que só o Senhor é Deus. Versículo 17: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Essa é uma história. Daí depois você vai perceber Jonas ali no 3 dias. Você vê que Jonas ali já estava assim: eu sei que essa desgraça é por minha causa, pode me lançar no mar. Ali ele já estava assim: pode me matar. Ele sabia. Você vê que o medo dos outros homens é porque se a gente lançar esse homem no mar bravio desse, ele vai morrer. Eles lançaram Jonas para morrer, e Jonas ele é lançado com a convicção de que iria morrer, mas de repente vem um grande peixe para piorar a coisa. Daí que Jonas vai morrer mesmo. Não morreu pelo mar, mas agora vai morrer porque foi engolido por um peixe. Mas na verdade existe um Deus soberano que vai controlando. Então muitas vezes quando nós estamos pensando: é o fim, olha a tempestade que eu estou passando, olha a situação que eu estou passando, não pode piorar, e daí de repente vem e piora, você fala: agora acabou mesmo. Não, às vezes é Deus trabalhando e usando todas essas situações só para fazer algo, só para falar: meu filho, será que não está na hora de você voltar para o plano original, para o primeiro plano, para aquilo que eu te chamei? Sabe, às vezes a gente fica, e eu queria começar falando e tirar algumas lições desse texto. Primeira lição: Deus tem um caminho para o homem, um plano, um projeto, um chamado para todos. Não é assim. Eu sei que Deus tem chamados específicos para todos. Ele tem, para um ele chama para ser pastor, apóstolos, mais outros para missionário, mas ele tem um chamado para todos, para que todos se arrependam e aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e saia do domínio do pecado, das trevas, e aceitando Jesus, reconheça e entregue a sua vida e passe a ser do Senhor. Ou seja, se eu passo a reconhecer que o Senhor, que Jesus é o meu dono, Ele é o meu Senhor, agora eu me submeto a Ele. Se Ele mandar eu ir para Nínive, eu vou. Se Ele tiver um plano para mim, esse plano é sempre maior, melhor do que os nossos. Mas você sabe que o homem tem dificuldade com isso. Por isso que eu falei, primeira lição Deus tem um caminho para o homem, Deus tem um plano para todo homem, mas esse insiste em buscar o seu próprio. E desde Adão, desde Eva, e daí desde Abraão, de todas as pessoas que Deus chamou, você vai perceber que no trajeto parece que alguns eles querem: não, mas e se eu fizer isso? Deus falou para eu fazer isso, mas e se eu... Deus falou para eu deixar minha parentela, para ir para uma terra que Ele vai me mostrar, mas espera aí, eu acho que eu vou levar o meu sobrinho comigo, não vou, esse daqui acho que não tem problema, e assim vai. E daí a gente vem para nós. Deus tem um chamado para você, para que você abandone tudo que te distancia dele, os teus pecados, os teus vícios, o teu eu,
aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não, mas negar a si mesmo, o que significa? É deixar minha vontade, é de repente abrir mão do mundo. Quando a gente fala do mundo, das suas paixões, das consciências, das bebidas, das drogas, da sexualidade que o mundo tem pregado, de tantas coisas, mas aí para a gente mesmo, do orgulho, da soberba, que às vezes a gente fala só a igreja fala muito sobre bebida, muito sobre festa, muito sobre sexualidade, mas fala pouco sobre orgulho. Não, aqui a gente tem falado muito sobre orgulho, porque às vezes a gente está na igreja, a gente se orgulha de estar na igreja. Não, se eu estou na igreja é por causa desse Deus maravilhoso que me ama e que me resgatou lá do fundo no oceano, no mais profundo abismo, contaminado com o pecado, e Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele me resgata. Então que orgulho, se não fosse Deus, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos, os homens se levantaram contra nós, aonde nós estaríamos? Então para que orgulho? Quando a gente perder esse fôlego de vida que Deus deu para nós, a gente vai em pouco tempo ficar fedido como todo mundo. Não tem o dinheiro, o conhecimento, a beleza, vai passar rapidinho. Então nós não temos motivos para achar mais do que o outro. Mas muitas vezes a gente é contaminado pelo orgulho, por tantas coisas. Mas a gente Deus nos chama, mas a gente não abre mão de algumas coisas. Mas eu ia perguntar por quê? Jonas é chamado para algo, vai lá para Nínive, pregue, porque aquela cidade, a sua violência, Nínive, era inimiga do povo hebreu, era a capital que vinha massacrando o povo hebreu, era uma cidade violenta, onde os soldados tinham sacrifício de criança, onde eles chegavam, eles estouravam, arrebentavam tudo, e daí de repente Deus vem e fala assim: olha Jonas, você vai, fala que eu vou destruir aquela cidade. Daí Jonas fala assim: não, eu não vou. E tem muita gente que fala: Jonas ele não foi porque ele tinha medo daquele povo, porque era violento. Não, você vai lá para o final, para o capítulo 3, você vai perceber que ele fica, porque ele mesmo fala: eu sabia que se eu fosse lá, o Senhor não ia destruir. Se ele se arrependesse, o Senhor é misericordioso, o Senhor ia salvar aquela nação. Ou seja, Jonas queria que Deus fulminasse aquele povo. Por quê? Porque aquele povo, e a gente fica assim, é muito fácil a gente julgar, mas eu não sei se Jonas já tinha perdido alguém, um ente querido pela violência de Nínive. Eu não sei se Jonas ouvia as histórias. Não, os nossos pais, os nossos avós eles vinham, saqueavam a nossa cidade, levavam as nossas mulheres, as nossas crianças e destruía. Daí de repente vem Deus e fala assim: olha, eu tenho um plano para você. Que bênção, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor que fala que qual o plano? Tem um chamado. Melhor ainda, eu te chamei para ser profeta, Jonas. Oh, aleluia, glória a Deus. Que fala? Eu quero que você vá para Nínive anunciar que eu vou destruir se eles não se arrependerem. Puxa, mas e se eles se arrependerem? Eu sei que o Senhor é misericordioso. Puxa, esse plano não é legal, não gosto desse plano, eu não concordo com esse plano. E daí eu fico, porque muitas vezes nós buscamos outros planos, outros caminhos. Eu começo aqui, tem algumas sugestões. Deus tinha um plano, um caminho, uma rota para Jonas, mas ele escolheu traçar o seu próprio. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Deus tem um caminho, uma boa vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não condiz ou a gente não concorda. E eu quero dizer que muitas vezes os planos que Deus tem para nós, eles não condizem muito com aquilo que a gente quer. Por quê?
Porque muito daquilo que a gente quer tem a ver com a nossa vontade terrena. Eu falei hoje de manhã com o pessoal que está, aquela coisa, existe soberba, existe egoísmo nos nossos planos, nos nossos desejos, e Deus pensa num todo. E daí a gente fica, mas por que então a gente, e a gente sabe disso. Eu vou dar alguns exemplos. Porque o homem faz isso, ele procura outras rotas, outros planos, porque não quer depender de Deus. Se eu fizer aquilo que Deus quer, eu vou depender dele. Eu prefiro estar no controle. Quando Satanás tenta, através da serpente, Eva, e olha, que primeira coisa que ele fala: vocês vão ser iguais a Deus se vocês... O ser igual a Deus significa que a gente não vai precisar esperar toda tarde as orientações, a gente não vai precisar prestar conta, a gente não vai precisar falar assim, ele falar, coloca nome nos animais, olha, e agora, e aí, vocês não comeram ainda, o que vocês comeram? Não, vocês vão poder fazer, se vocês quiserem, vocês vão criar outro jardim para vocês vão... Porque uma das piores coisas é a gente depender. A gente gosta de ter a nossa locomoção, o nosso carro, porque você fica assim, puxa, pedir para o outro, mas é chato, mas daí também tem que esperar, o pai, a gente não vê a hora de sair de casa, porque o pai dá hora para voltar, o pai pergunta com quem que a gente estava, a gente não vê a hora de poder estar com quem a gente quiser, estar onde a gente quiser, sem... Esse é o desejo do ser humano. E daí, por isso que a gente fica, Deus tem um plano e a gente fica assim, não, mas quando a gente depende do plano de Deus, a gente tem que se sujeitar, submeter a Ele. Porque os homens fazem os seus próprios planos, por não concordar com Deus. Você quer, ter que pregar, só para você ter noção, isso que Deus estava pedindo para Jonas, é como os israelenses ali, e ter que ir lá pregar para o Hamas ali, para aquele grupo que estão matando eles terem que ir lá e falar assim, não, a gente vai ali falar que se eles não se arrependerem, a gente vai, e de repente Israel ter a convicção de que Deus vai salvar todos eles vão ter o benefício, peraí, não, mas aquela turma merece morrer, olha o que eles estão fazendo. A mesma coisa é a gente ter que concordar que se um assassino comete alguma atrocidade, a palavra de Deus fala que a gente precisa perdoar, que a gente precisa... é fácil quando é o outro assassino, não tem nada a ver com a gente, mas quando atinge a gente, a nossa família, o plano de Deus é perdoe. Eu não concordo com isso. A vontade que eu tenho é de ficar com raiva, que a minha raiva fique remoendo dentro de mim, que eu pense toda noite que aquela pessoa está morrendo. Esse não é o plano de Deus para nós. Mas a gente não concorda, porque parece que não é justo aquela pessoa merecer perdão. Parece que não é justo algumas coisas que Deus faz. E por último, por duvidar que o plano de Deus é melhor do que os que a gente pensa. Dá um exemplo. Espere no Senhor, jovem, você já viu isso daí? Espere, você está procurando um namorado, uma namorada, e daí você se apaixonou por aquela pessoa bem bacana. Eu brinquei, nunca mais esqueceu, toda vez eu falo do Joãozinho de Itapevi, está aqui, que um dia lá em São Paulo, meus primos ficavam tudo lá, que tem os João de Itapevi, que era a turma Barra da Pesada. Aí tinha o Joãozinho aqui, um dia eu fiquei na pregação falando João de Itapevi, e daí o Joãozinho falou, nossa, pastor, me pegou, não, eu falei, você não é o de Joãozinho de Itapevi, você é o Joãozinho de Pirajuí, é diferente, e você não tem nada a ver com isso, mas aquele cara que você pensa, a pior pessoa para tua filha namorar, daí você fala assim, não, Deus, afasta uma pessoa dessa, o cara que não tem compromisso com nada, que só está no meio de gente que não presta, drogado, e assim vai com tantas coisas, e daí, mas acontece da tua filha, ou de alguém, ou de você, se apaixonar por essa pessoa, daí você fala, qual é o futuro disso?
Deus pode trabalhar, tá? Mas essa coisa assim, deixa Deus trabalhar, mudar totalmente o histórico dele, para depois você pensar em se envolver. Mas daí a gente fica assim, mas eu amo, olha, eu estou apaixonado. Daí a gente faz aquela oração, mas se não for da tua vontade, Deus, tira esse sentimento. Deus não tira sentimento, porque o sentimento é do nosso coração. O que Deus fala é cuidado com o teu coração, porque o teu coração é enganoso. A gente fica, não, o que Deus fala é que você não tem que viver por sentimento, você tem que viver por propósito, por obediência àquilo dele, sabe? Mas a gente fica, e daí vem aquela, mas por que você não deixa? Espera no Senhor, o Senhor tem um príncipe. Daí de repente o príncipe que Deus tem para você, você não concorda muito com Deus, fala assim, puxa, não é tão príncipe assim Deus. Então você fica assim, acho que eu não vou esperar, porque vai que Deus não capricha do jeito que... Porque Deus às vezes, Ele olha o coração. Eu sei que Deus olha o coração. Então, e se Deus mandar alguém do coração bom, mas que não seja assim, do jeito que eu gosto, eu penso naquela pessoa assim, então, eu prefiro fazer o meu plano. E daí você vai no teu plano. Mas de repente você se vê lá no fundo do oceano, em meio a uma tempestade absurda. Por conta dessas coisas, você pode ver, a gente podia falar em diversas situações de chamado, porque, porque eu não tenho tempo, porque hoje eu tenho outras prioridades. Puxa, mas Deus está te chamando para você se dedicar a tua vida nessa questão, e não vai te atrapalhar, é só para você priorizar isso, porque as demais coisas, tudo que envolve você, Deus, o próprio Deus vai acrescentar. Mas você fica naquele medo, mas eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer. Você passa uma vida não realmente vivendo aquilo que Deus tem para você, para ficar cuidando dessas coisas, e você chega lá depois de 30 anos, fez, e você vê que não virou nada, que você tivesse feito aqui. Mas por que você, não, porque eu não sei, vai que eu dedico a minha vida, eu coloco a minha força, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para o chamado de Deus, para aquilo que Ele tem, e se Ele não fizer as demais coisas? Na verdade a gente duvida de Deus, na verdade a gente é incrédulo sobre os planos que Ele tem. A Bíblia cansa de falar que eu sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz, plano de dar um futuro, plano de prosperar vocês. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar uma vida, e uma vida abundante. Mas a gente fica assim, será? Jonas, mais ou menos assim, eu não vou pagar para ver, não, você quer saber? Se eu ficar aqui, eu vou para longe, vou fugir dos planos de Deus, eu vou fazer os meus planos. Primeira, Deus tem um plano para o homem, mas Ele escolhe fazer os seus. Segunda lição, as consequências de tais escolhas, porque os planos de Deus, a vontade de Deus, como diz em Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Em contrapartida, eu não sei se os planos do homem são bom, perfeito e agradável, mas na maioria das vezes, e principalmente quando a gente está fugindo do chamado, daquilo que Deus tem para nós, sempre vai ter uma consequência. As consequências de tais escolhas. Quais são as consequências? As tempestades, meus queridos. Não tenha dúvida. E eu sei que aqui, eu não preciso perguntar, mas todo mundo já se deparou com as tempestades de planos alternativos que nós fizemos em detrimento daquilo que Deus tinha para nós. Eu tenho tal chamado, Deus tinha um chamado para mim desde os 13 anos, mas 13 anos eu ficava, não, acho que não, e não sei o que, não, Deus tem uma vida santa para você, Deus tem isso, mas em algum momento eu falei, não, acho que eu vou trilhar esse caminho, ali na frente, não tem outro resultado se não for tempestade. E eu sei que aqui cada um de nós já vivemos tempestades por escolhas equivocadas, por escolhermos viver os nossos projetos, os nossos planos. Aparentemente podia ser
Tarsis era melhor do que Nínive. Nínive era uma cidade áspera, violenta, independente. Não, eu vou para Tarsis, eu vou para uma praia, eu vou para um lugar mais tranquilo, eu vou para perto da minha família, eu vou cuidar da minha vida. Eu não deixa o que Deus tem muitos outros profetas, Deus tem na igreja muita gente, e não sei o que. Não, mas Deus está chamando você. Fale sim para Ele, porque senão você pode estar na tua casa, você pode estar no melhor lugar. A Ana Paula tinha uma música que fala: eu prefiro estar no deserto do que estar no lugar, mas se a tua presença for comigo, se a tua vontade, se a vontade de Deus for o deserto para nós, o deserto vai ser o melhor lugar, vai ser melhor do que a gente estar no palácio. Mas se não for a vontade de Deus, um palácio se torna uma ruína para todos. Dá para entender? As tempestades que nós passamos, você vai entender. Começa atingindo quem? Quando a gente muda de rota. As tempestades começaram, quem que começou a sentir a tempestade? Foi Jonas? Foi quem estava ao redor dele. Quem começa a fugir ou sair da presença de Deus, ou dos propósitos de Deus, essa pessoa, ela está um pouco cega, ela está anestesiada, ela está enganada. E ela, a princípio, ela não sente. Você pega pessoas que começam, um marido, por exemplo, que começa, não, meu amor, eu acho que não é isso que Deus tem para mim, não é essa situação, não é esse ministério, não é a igreja, não é não sei o quê, e daí ele começa a se esfriar. Quem começa a sentir é a esposa, são os filhos. Para ele está assim, mas com o tempo começa as pessoas sentirem, você começa um filho, que Deus tem um chamado, ele começa e ele não dá ouvido para os pais, para a igreja, para aquilo que Deus tem. A hora que vê, ele começa a se envolver com amizades erradas, com situações. Daí quem que sofre? A mãe, os pais, as pessoas. E a pessoa está lá, ele está bebendo, está fazendo algumas coisas, ele mesmo está como se estivesse dormindo em meio à tempestade. Ele está dormindo em meio aos vícios, em meio aos problemas, em meio a tantas coisas que ele vive. Porém a esposa, porém o esposo, porém os filhos, porém tantas coisas. Parece que estão num barco. As pessoas não sabem o que fazer. A mulher, os filhos, estão tudo assim. Meu Deus, está todo mundo vendo que a situação está complicada. Às vezes as pessoas nem percebem. Aí no mundo eu vejo tanta situação, as pessoas vêm procurar ajuda, eu percebo, pastor, não sei o que, está acontecendo isso, a pessoa não tem nem noção, que eu falo assim, eu sei que isso é porque estão fugindo da vontade de Deus. A vontade de Deus era que vocês estivessem numa igreja. A pessoa às vezes, mas a pessoa, ela está sabendo. Agora você vai conversar com a outra pessoa que de alguma maneira é o causador dessa situação, não, está de boa. Não está de boa. Se você tivesse a noção do que essa fuga do chamado de Deus tem causado ao redor, mas não começa. Que hora que vai sentir? Eu queria dizer que, eu preciso dizer isso, meus queridos, e eu sinto de Deus, tem muitas famílias aqui sofrendo. Tem muitas famílias que têm assistido, que estão nos assistindo, sofrendo por causa de fuga de homens e mulheres de Deus, que na verdade estão de alguma maneira hoje, não, acho que não é para mim, ou não, eu cansei, eu esfriei, eu estou frustrado, eu não sei o que e tal. Isso daí vai gerando um monte de situação, mas eu quero dizer para você, está na hora de voltar. Está na hora de voltar, porque as tempestades que você tem enfrentado, que a tua casa tem enfrentado, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na saúde, quer seja em tantas áreas, na verdade é Deus que tem permitido, para falar assim, é hora de você voltar. Está dando para entender? É muito séria essa palavra, não era o que eu queria pregar hoje, mas é o que Deus tinha para trazer, amém? Eu falei,
um viciado em droga, um marido, uma mulher tola que de alguma maneira não consegue perceber que tudo isso vai trazendo prejuízos, tempestades para casa. Mas e Deus? Jonas vai perceber, hora que ele é lançado na tempestade, mesmo lá, porque você vê que, você pode ler aí, a gente leu, ore para o seu Deus. Ele não ora. E daí ele só fala, está acontecendo por isso, mas não fala que ele, não, está acontecendo, então, não, mas vamos orar, eu vou orar. Ele não testemunha, ele só fala assim, eu sou de tal, o que você precisa fazer? Não, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar. Não, só vocês me jogarem. Ele está assim, eu não quero mais nada, eu quero desistir. Eu estou desistindo, porque por mim já acabou, eu já falhei, eu acho que não dá para voltar mais. Pode me jogar, eu acho que eu já estou no fim da linha, eu estou no fundo do poço. Então pode me matar. Sabe, tem gente que já está assim. Eu não vou viver mais aquilo, eu acho que não dá para viver mais ministério, mais família, mais chamado, mais tudo aquilo. Mas aí os homens lançam ele no mar. Fala que o mar se aquieta, mas não fala que estava perto de praia, de nada assim. Ele não ia conseguir ficar. De repente vem um peixe, e fala que ele fica 3 dias dentro do peixe. E daí você vai para o capítulo 2, que a gente não vai ler mais ali. Depois de 3 dias, ele se lembra do Senhor. E ali ele começa, eu tive que chegar e como ele fala, a parte mais forte, eu tive que chegar na profundeza do inferno. A palavra que ele usa, a tradução é Seol, mas é inferno, é o lugar dos mortos. Aí ele fala, eu cheguei aonde as correntes voltavam em cima de mim. Imagine 3 dias, achando, sem luz, sem uma escuridão, num lugar, não sabendo, não tendo, e não morrendo, porque podia falar assim, não, foi mastigado, morreu. Porque na verdade, o Senhor que estava levando ele para o mais profundo abismo. Porque se na tempestade não foi suficiente, se no lançar no mar não foi suficiente, então Deus às vezes leva a gente lá para comer lavagem do porco. Deus vai apertando, a falta de dinheiro não está suficiente, a situação na casa, toda essa confusão não está suficiente, um divórcio não está suficiente, essas complicações, essa saúde, tudo isso daí não está suficiente. Então peraí, eu vou levar você um pouquinho mais para o fundo do poço. Só que para Deus, o fundo do poço muitas vezes é a chance para um novo tempo de vida com Deus. Muitas vezes, e aqui vai, porque está falando, nossa pastor, não, eu estou querendo, porque eu falei, o tema da mensagem é hora de voltar, porque Deus permite situações e mais situações, e muitas vezes nós estamos vivendo, por causa porque a gente esfriou, igreja virou uma rotina, ou não, eu agora estou buscando a Deus, porque a coisa está complicada, e daí você pode estar se identificando com isso. Por que você buscou uma igreja? Pastor, porque eu sinto que eu preciso, porque Deus tem algo comigo. Eu quero dizer que Deus tem algo com você mesmo. Deus tem algo com você, com a tua casa, com a tua família, com a tua vizinhança, com o teu trabalho. Deus tem um chamado, Ele quer te abençoar, mas não para que fique em você, para que você seja uma bênção na tua casa, na tua família. Em vez de você gerar tempestade, Ele quer que você gere bênção, Ele quer que você gere libertação, cura, salvação. Ele chamou você para te abençoar, mas para que você seja uma bênção. Quando Ele chama Abraão, Ele fala, Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai abençoar todas as famílias da terra. Ele não chama a gente apenas para nos tornarmos pessoas, vou na igreja, agora Deus está me abençoando, agora eu estou ganhando. Não, Ele nos chama para nos dar uma vida abundante, mas para que essa vida abundante jorre nas pessoas que estão ao nosso redor, para que aonde quer que a gente chegue, as pessoas percebam, aqui tem um profeta, tem um servo de Deus, que foi transformado, foi mudado, porque em muitos lugares que você vai chegar, pessoas estarão no fundo do poço.
Ah, quantas pessoas depressivas, quantas pessoas pensando em desistir da vida, pensando em se suicidar, pensando que não tem mais jeito na casa, na família, na saúde. Mas você que já passou, que já viveu algumas coisas, você vai falar: não, eu já fui no fundo do poço, mas lá eu descobri que Deus permitiu somente para que eu conhecesse Ele, porque lá Ele se revelou para mim. E se Ele se revelou para mim, Ele pode se revelar a você. E o plano que Ele tem para mim não é tempestade, não é fundo do poço. Na verdade, o plano que Ele tem para mim é de resgate, é de mudança, é de salvação, é de transformação, é de vida. Então Jonas, ele não estava, a impressão, ele estava punindo. Tem vezes que a gente pensa: puxa, acho que Deus só pode estar me punindo porque eu estou vivendo, é porque eu deixei de ir à igreja, é porque eu fiz algumas coisas e Deus deve estar me punindo. Não, Deus não está te punindo, Deus só está te chamando de volta. Deus está falando: eu te amo. Aquele peixe que no mesmo tempo leva Jonas para o fundo do abismo, mas era a salvação de Jonas, era a proteção. Enquanto Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá, ele ficou protegido. Nada aconteceu, ele não tomou sol, não ficou, não teve insolação, não teve nada. Deus estava usando aquilo que aparentemente era o fim da picada para preservar Jonas, para que Jonas ali pudesse reconhecer: para onde fugirei da tua presença? Meu querido, tem alguns textos aqui, Salmo 139, de 7 a 10, diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Meu querido, você pode fugir, você pode deixar de vir na igreja, você pode deixar de fazer o que você precisa fazer, o que Deus te chamou, mas aonde você estiver, vai ter algo, alguma tempestade, alguma baleia, alguma situação, alguns marinheiros falando de que povo, de que Deus você é. E daí lá você vai... Meu querido, eu já passei algumas coisas na vida antes de me tornar pastor. Eu tenho esse chamado, até mesmo por causa de uma promessa que Deus fez para o meu pai. Mas eu ficava assim: não é isso. Eu teimava com meu pai, de vez em quando eu externava isso, mas muito mais comigo. Eu ficava: não é, não sei o que. Tentava, tinha outros sonhos. Queria ser jogador de futebol, depois queria ser músico, depois queria ter uma banda para sair, para tocar, banda gospel, mas para que tocasse no Brasil inteiro. Queria tantas coisas, igreja, ser pastor de igreja. Eu vi meu pai tendo infarto com 5 anos de ministério. Eu vi meu pai ouvir coisa que eu já ouvi: o senhor não ama a igreja, o senhor só pensa em dinheiro. Eu vou querer ouvir isso daí? Eu vou querer ser pastor? Eu tenho condição de fazer muitas outras coisas. E eu atrasei o mais que eu pude. Mas a hora que eu comecei a me deparar com as tempestades que Deus mandava para falar: Marinho, não adianta fugir. Marinho, não, mas eu vou para outro lado agora. Marinho, ó o barco. Marinho, ó a tempestade. Marinho, ó a baleia. E enquanto eu não entendi, enquanto eu não orei, falei: Deus, me perdoe, porque não tem um lugar melhor do que o centro da tua vontade. Ministério tem luta? Tem. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, Deus vai estar lutando na minha frente as minhas causas. E eu, independente quais forem as lutas, eu sou mais do que vencedor. Quais forem as tempestades, porque tem tempestade no lugar que Deus nos manda. Tem deserto, às vezes Deus nos manda para deserto, mas
se nós estivermos seguindo a vontade de Deus no deserto, vai ter uma nuvem que vai nos proteger do sol, vai ter uma nuvem que vai derramar maná, sustento, que vai proteger. Quando os inimigos começarem a se aproximar, vai ter uma coluna de fogo que vai se interpor entre nós e o inimigo, porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da nuvem, a mão de Deus nos sustenta, nos protege, faz tudo aquilo que é necessário. E diferente todo mundo sofre as tempestades, quando as tempestades que nós sofremos diante de Deus, por Jesus estar no barco, Ele fala, aquieta, e a tempestade acalma. Quando Ele está do nosso lado, a gente pode perceber que a gente está cercado agora, como Eliseu e o seu ajudante, seu auxiliar. Eliseu, agora olha as campinas, olha, agora acabou, estamos cercados, olha o exército inimigo. Eliseu tranquilo, acredito lá, preparando as coisas, e o menino desesperado. Eliseu, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja que muitos mais são os que estão do nosso lado, maiores, mais poderosos são os que estão do nosso lado. Quando nós estamos no lugar certo, pode ter dificuldade, mas essas dificuldades vão ser superadas no nome poderoso de Jesus, e nós vamos ser felizes. Eu, em nenhum momento da minha vida, fui tão feliz como eu sou feliz hoje. Eu lembro que, mesmo, mas hoje você é pastor. Não, eu lembro quando eu comecei a entender isso. Antes de eu casar, quando a gente namorava, mas a gente já entendia que Deus tinha um chamado para nós. A gente ia fazer visita, a gente ia conversar, a gente ia atender, a gente ia evangelizar. A gente saía, às vezes saía tarde da noite das casas, a gente fazia e a gente olhava um para o outro. A gente tinha uma música que os mais antigos, quem conhece o cantor cristão, a harpa, vai falar assim: no serviço do meu rei eu sou feliz. A gente cantava essa música, no serviço do meu rei eu sou feliz. É como se estivesse falando assim: olha, se Deus me mandou para Nínive, em Nínive eu sou feliz. Se é para eu pregar para os inimigos, se é para eu fazer o que Deus me manda fazer, quando eu faço, eu sou feliz. Porque a promessa dele é essa: a minha vontade, ela é boa, perfeita e mais ou menos agradável. Não, ela é agradável. Sabe o que é agradável? É algo que é bom. Comida é agradável, comida boa. Olha, pensei em comida, meu Deus. Acho que é porque eu estou voltando nas dietas, já penso. Mas o que é agradável? A vontade de Deus, ela é agradável. Meu querido, as consequências de tais escolhas, a gente precisa. Quantos casamentos, quantas situações na família, porque lá atrás eu escolhi os meus planos, não os de Deus. Eu não quis ouvir o que Deus tinha. Quantas mudanças, quantos problemas financeiros, porque Deus fala para eu fazer algo, para eu ser um mordomo dele, e eu prefiro ser um administrador meu. E quantas situações a gente vive. Quantas situações a gente vive no casamento, porque Deus fala para o homem que ele tem que ser um sacerdote, amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas ele prefere, porque a esposa dele não é complicada, a esposa dele. Eu pergunto, a igreja, você acha que é fácil? A igreja, Jesus morreu, se sacrificou para uma igreja que muitas vezes não valoriza o sacrifício dele. Mas ele não falou assim: pai, eu não vou morrer por essa noiva não, essa noiva não valoriza, essa noiva vive pecando, essa noiva, e assim por diante. Não, eu vou me sacrificar, porque eu a amo, e eu vou cuidar, eu vou proteger. Mas muitas vezes pessoas, casamentos, famílias são extremamente complicadas e sofrem tanta turbulência, porque a esposa que precisa se submeter, como a igreja precisa se submeter ao cabeça Jesus, Cristo,
Mas a esposa não é isso daí, é essa modernidade que está certo, que a mulher é empoderada, e a mulher é empoderada pelo Espírito, ela vai ter sabedoria, e ela vai saber como conduzir o lar, e vai edificar uma casa, uma família maravilhosa, porque realmente ela é empoderada pelo Espírito, não é empoderada por essas informações equivocadas, mas ela é tão sábia, que ela sabe como realmente se colocar como uma pessoa auxiliadora do marido da casa. Ela é sábia, então ela edifica, sem precisar falar assim, não, aqui a última palavra é minha, não, você está errado, vamos fazer isso, aqui você não faz, aqui porque eu sou, porque você não é, e não sei o que. Peraí, não foi isso. O plano de Deus para você, esposa, não é esse. Eu estou dando alguns exemplos. Mas o que isso tem a ver com Jonas? Não ouviu o chamado que Deus tinha para ele. Ele escolheu fazer algumas outras escolhas. Para terminar, o Deus que não desiste, e eu já falei isso, Ele usa tudo para de alguma maneira, Ele usa baleia, Ele usa tempestade, Ele permite que muitas pessoas passem por situações difíceis, para tão somente falar assim, ei, eu estou aqui, volta, o Pai está esperando de braços abertos. Eu não abortei a missão, porque os meus planos, eles não são mutáveis, pelo contrário, tudo aquilo, eu sou um Deus imutável. O que eu tenho para você, o que eu tinha para você há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, é o que eu tenho hoje, porque isso já foi escrito na eternidade, e inclusive já foi conquistado para você na eternidade, quando na eternidade o Cordeiro, o Filho de Deus, foi morto. Ele conquistou para você a vida que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família. E às vezes a gente fica assim, a dúvida, mas será que os planos de Deus envolvem, a gente está falando sobre expansão, os planos de Deus envolvem tudo, envolve paz, alegria, envolve uma eternidade, envolve tantas coisas, mas também envolve, como eu falo, envolve a bênção em todas as áreas, envolve uma vida estável, uma vida abençoada, uma vida próspera. Não é que, agora eu vou viver por isso, não, eu vivo para Deus. Mas quando eu vivo para Deus, para aquilo que Ele tem, o que Ele tem é o melhor. Ele fala assim, Jesus fala assim, olha, vocês que são pais maus, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste. Sabe, Ele está falando, então você quer o quê? Você quer que teu filho passe dificuldade? Você quer dar uma vida miserável para o seu filho? Não, Deus não quer que você tenha uma vida miserável, Deus quer que você tenha uma vida abundante. Sabe, não estou falando de riqueza, não estou falando de esbanjar, mas estou falando de uma vida abundante, de algo que, aonde você colocar a tua mão, a bênção do Senhor vai estar sobre você, principalmente se você estiver no lugar que Deus tem para você, porque daí é um lugar bom, agradável, mas a partir do momento que você quer saber, eu prefiro ir para Tarsis, eu prefiro continuar seguindo meu caminho, eu quero dizer que as tempestades vão continuar, porque, e aqui vai, enquanto você não voltar para o propósito, para o plano original, eu quero dizer que as tempestades vão continuar. Por quê? Porque Deus está te castigando? Não, porque Deus não desiste de você. E as tempestades é para ficar tipo assim, a hora que você quiser. As situações complicadas que a gente tem vivido, é para Deus falar, vamos voltar? Vamos pegar a mão, vamos pôr a mão no arado de novo? Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aqui, a gente está falando muito sobre isso daí. Deus tem chamados em várias situações, várias áreas, mas um chamado é comum para todos nós. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Outra coisa que é testemunha, todos nós somos testemunhas do Evangelho, do Reino. Se você não tem sido uma testemunha na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, se você não tem testemunhado, o que uma testemunha faz? Ela fica quieta.
Uma testemunha, ela vai para um lugar, lá para o júri, e ela vai ficar quieta, ela não vai falar nada, ela não vai se manifestar sobre um determinado assunto que ela se colocou como testemunha para testemunhar, ou ela vai falar, ela vai testemunhar. Meu querido, as pessoas, todo mundo sabe o que Deus tem feito na tua vida, o que Jesus fez por você. Então você não tem sido uma testemunha. Então você, assim como Jonas, você tem ido para Tarsis, você não tem ido para Nínive fazer o que Deus te falou. Deus falou para que nós fôssemos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. Deus quer que nós sejamos testemunha aqui na igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde nós estivermos, nós precisamos ser testemunhas, fazer com que a luz de Jesus, que brilha em nós, pelo seu Espírito, com as virtudes dele, com a unção, com a graça, com os dons dele, se manifeste por onde quer que a gente passe, para que as pessoas percebam qual é o motivo da nossa esperança, da nossa alegria. Existe algo. Agora, se nós não estamos fazendo isso, talvez as tempestades, situações, seja para Deus bater uma portinha, vamos voltar para Nínive, vamos voltar a ser testemunha, vamos voltar a viver a vida que eu tenho para cada um de vocês. Se nós vivêssemos, e aqui vai, e nós vamos viver, porque hoje o chamado de Deus para cada um de nós, eu estou colocando que eu sou discípulo de Jesus, que você é discípulo de Jesus. Se nós vivermos o chamado, a comissão que Ele deu para cada um dos discípulos, sem falar nas missões, nos chamados específicos que eu sei que Ele tem, por isso que eu quero, depois eu vou fazer aqui já vou terminar. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Se nós voltarmos a ser, falar, não, eu preciso voltar. Pastor, mas e você tá aí, minha casa? As demais coisas vão ser acrescentadas. Enquanto nós estivermos no plano que Deus tem para nós, as demais coisas, Ele banca tudo. Ele realmente é o Deus da nossa casa, da nossa família, de tudo que nos envolve, porque enquanto nós cuidamos das coisas dele, que Ele nos comissionou, Ele cuida das coisas nossas. E eu quero dizer um negócio, não sei se você sabe disso, mas eu quero dizer que Ele cuida muito melhor do que você. Ele vai cuidar da tua casa muito melhor que você cuida. Ele vai cuidar da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus negócios muito melhor. Ele vai fazer, se for necessário, Ele faz milagre. Ele manifesta a glória dEle, coisa que você fica assim, eu não posso, porque tem isso daqui, não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso. A hora que você vai ver, se você colocar esse tempo na mão dele, Ele vai multiplicar o tempo, e você vai ver que, nossa, agora está sobrando. Se você, não, eu não tenho, sabe que eu não colaboro lá, não dou oferta, porque eu não dou dízimo, porque eu não faço, porque, não sei o que tal, coloque isso nas mãos de Deus, comece a fazer, coloque tudo que você é, tudo que você tem nas mãos de Deus, você vai ver Deus fazendo. Em tudo, porque a gente fica, não, eu coloco isso, coloco aquilo, não, tempo não tenho, recurso não tem, não sei o que. Comece a ser um discípulo fiel, seja fiel no pouco. Olha, essa palavra seja fiel no pouco. O que a palavra de Deus fala para quem é fiel no pouco? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Às vezes a gente fica querendo muito, mas a gente não é fiel no pouco. Se nós começarmos a ser fiel no pouco, no chamado, na fidelidade, no testemunho, na pregação, meu querido, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família e assim por diante, em nome de Jesus. Meu querido, hoje é tempo de voltar. Jonas voltou para a sua missão. Você vai ver no capítulo 3, capítulo 4. Basta reconhecer e clamarmos. Jonas ora e se arrepende. Quando a gente se arrepende e volta, sabe qual é o resultado? É tanto a nossa salvação, o nosso retorno. Mas o que acontece quando Jonas resolve voltar? Uma cidade, 120 mil habitantes se convertem, são salvos.
por causa de uma pessoa que decide voltar para o plano original. Eu quero dizer que a gente não tem noção de quantas pessoas esperam você retornar para o plano original de Deus. Eu não sei se na tua casa, na tua família, eu não sei se no teu trabalho, na cidade. Eu sei que o teu retorno para o plano original de Deus, para o chamado que Ele tem para você, pode mudar a história para além da tua história. Pode mudar a história de pessoas, de famílias, de bairros, de cidade, quem sabe de nações, por causa de alguém que se coloca com fidelidade à vontade e ao chamado de Deus. Amém? Ministério de louvor. Eu quero fazer 2 apelos aqui.